Olá, estamos ao vivo, mais uma live Afiando o Machado. E essa live, Mandamentos de Milhões. O pessoal tá entrando, boa noite quem tá entrando. Me fala com quanto tempo vocês trabalham com consórcio, se tem alguma dificuldade hoje. Olá, vamos, só estou esperando o pessoal entrar para começar a live de milhões, Mandamentos de Milhões. Alguém aqui me conta se viu o post dos 10 mandamentos do especialista de consórcio. Tudo bem, Júnior? Tudo bem, Zilda? Caio, tudo bem? Olá, boa noite. Vocês trabalham com consórcio? Me fala quanto tempo. A Miriam, o Júnior já é daqui, a Zilda também. Olá! Gente, encaminha já essa live para aquele vendedor de consórcio que também precisa desses mandamentos de milhões, que precisa reforçar cada vez mais esse mandamento. E assim, hoje eu vou falar para vocês de A a Z sobre os 10 mandamentos. E na verdade tem até mais mandamentos para a gente colocar ali. Eu coloquei só os 10 principais. Boa noite, encaminha a live, nós vamos começar. Vou começar daqui um minutinho, só esperando o pessoal chegar para pegar já desde o começo. E comenta aqui, já que nós vamos começar, qual a maior dificuldade hoje que vocês vêm enfrentando, porque o mercado de consórcio está mega aquecido. Eu falo que quem não está vendendo está deixando dinheiro na mesa, porque crédito está faltando no mercado e crédito é o que a gente mais tem e o mais em conta ainda. Então o mercado tá bombando, é o momento de ganhar milhões também, de fazer muitas vendas e faturar bastante. Boa noite, pessoal. Tailine, tudo bem? É bom te ver por aqui. Eu vou começar pelo primeiro mandamento. E pessoal, quem tiver dúvidas, o que vocês tiverem ali para me perguntar, vai perguntando que eu vou respondendo e no final eu deixo bem aberto para vocês, para qualquer dúvida, para uma mentoria aqui, ao vivo, combinado? E me fala quem já bateu a meta? Quem já bateu a meta aí? Meta batida já? Marisa, tudo bem? Bom te ver por aqui. Bom ver. E, gente, quem é a primeira vez na live? Sejam muito bem-vindos a essa live de milhões, onde eu vou entregar aqui, não é o ouro não, tá? Vou entregar mais que o ouro. E nós vamos para o primeiro mandamento. Primeiro mandamento, isso aí é regra dos vendedores especialistas, né? Não daqueles que a gente sabe que no mercado a gente encontra aí, aqueles que só querem vender, que só querem dar o golpe. Infelizmente, no nosso mercado de consórcio tem isso. Mas aqui está aquela pessoa, aquele vendedor que não precisa mentir para vender e sim, dá para bater a meta de 1 milhão no mês, dá para fazer uma meta de 1 milhão com constância e dá para fazer mais que 1 milhão, ainda mais quem vende imóvel. É só seguir os mandamentos, seguir aqui o que é falado, que você bate com constância isso. Então vamos para o número 1. Não prometer contemplação. Eu anotei aqui, não prometerás contemplação. Gente, não existe promessa de contemplação. E mesmo aquela promessa que o cliente incentiva a gente a prometer. Vocês pegam aqueles clientes que eles falam assim, não, eu só vou fechar se você me garantir contemplação? Eu pego diariamente. Sempre eu pego. E eu falo direto para ele. Eu falo, olha, aquela pessoa que te garantir contemplação, ela não é nem especialista, ela é vendedora. Então não existe contemplação, né? Garantia de contemplação em consórcio. Porque a única garantia que a gente tem é que a gente vai morrer. Infelizmente, a gente não sabe quando. E eu falo desse jeito também para o cliente, porque quando ele vai ali, ele fica me coagindo, porque o cliente, gente, ele vai agindo de uma forma para a gente falar que garante. E olha só, esse é o primeiro mandamento. Boa noite, pessoal que está entrando, começou agora. Estou falando do primeiro mandamento, não prometerás contemplação. E eu sei que a gente é induzido a isso, mas há método para você não precisar garantir, porque especialista não garante. Mesmo você sabendo que vai contemplar o cliente. Mesmo você sendo aquele especialista analítico, que você analisou o grupo, você analisou todas as assembleias. Ana, não tem como errar.
Eu sei que ele vai contemplar, o lance dele tá muito acima. Quando eu comecei, eu não tinha tanta experiência, mas eu também havia, né, ali analisado os grupos e eu aprendi ali. Eu vou contar essa história aqui pra vocês porque eu aprendi ali, eu aprendi na dor. Quem aqui já garantiu? Gente, eu sou honesta a falar, foi a minha primeira assim, ó. E eu fiz uma análise, o cliente tinha todo o lance, ele tinha mais, ele sentou na minha mesa, eu mostrei pra ele, eu falei, olha só, eu te contemplaria nessa assembleia eu te contemplaria, não tem como errar. Aí ele virou pra mim e falou assim, e final de mês, eu precisava bater minha meta nova no consórcio, não sabia, achei que eu iria contemplar ele sim, sem dúvida, tinha sobra ali para eu trabalhar a contemplação, tinha sobra, mas ainda bem que eu aprendi isso rápido. E ninguém me ensinou, olha, você não garante contemplação. Ninguém me falou isso. Hoje, para todos os cantos eu falo, você não garante. Existe os jeitos de você falar, mas garantia não vai sair da sua boca. E ali o cliente me induziu a falar, e como ele estava com uma sobra de lance, uns 15% a mais do que o grupo estava contemplando, eu falei, não, eu garanto sim, eu garanto, olha aqui, você viu, a gente vai contemplar, eu te garanto que você vai contemplar. E aí, gente, o que aconteceu? O cliente, ele não contemplou. Houve lance quitação, houveram outros lances maiores, até mais que os 15% dele, e ele não contemplou. Foi o primeiro cliente que me aconteceu e o último, porque ali, naquele momento, e eu tinha plateia, porque eu trabalhava dentro de uma concessionária, aonde ele foi ali para fechar, e ele foi ali, e o que aconteceu? Eu não consegui responder ele, eu travei, eu não contemplei, o cliente me chamou, e eu não conseguia responder que ele não foi contemplado, travei geral. O que ele fez? Foi parar lá na concessionária, aonde eu trabalhava. E começou a falar alto para todos os cantos. Você me garantiu contemplação. Você me prometeu. Eu tremia. E bem naquele dia, o meu gestor, que ele rodava as lojas, ele estava na loja. Naquilo eu falei, eu nem sei o que eu faço, eu não sabia, porque realmente eu prometi, não tinha o que fazer. Ali, naquele momento, eu prometi para mim mesma. Qualquer cliente, mesmo que me forçar, mesmo se eu tiver a certeza da contemplação, a gente não tem a garantia. Então, eu não posso garantir para o cliente. E outra coisa, sempre que o cliente fala isso para mim, eu falo, olha, eu gosto de trabalhar com uma gordurinha. Então, eu prefiro te surpreender do que te decepcionar. E quando você fala isso, o cliente percebe que você é um especialista, que você realmente não quer só vender para ele. Então, na hora eu falei, eu nunca mais, nenhum cliente vai me induzir a prometer uma contemplação, mesmo eu sabendo que ele tem chances de contemplar, porque pode acontecer. A gente não tem garantia. Então, o mandamento número 1 é, não prometa contemplação, mesmo você sabendo que tem ali uma margem, que você sabe sim que você vai contemplar, você fala para ele, olha, eu prefiro trabalhar com uma gordurinha. Se caso eu não te contemplar nessa primeira assembleia, mesmo sabendo que você tem lance para isso, você está comigo até a segunda, no máximo terceira assembleia? Porque você sabe, você tem aquilo ali, aquele espaço, porque realmente o que eu quero é te surpreender. Ah, mas e se você não contemplar? E isso, aquilo? Eu sei que eu posso te contemplar, mas o que eu não quero é te garantir. Eu não trabalho com garantia. Então, é você seguindo esse jeito, esse método, você com certeza vai conquistar muito mais o seu cliente. E não precisa prometer. Porque eu sei, o cliente induz a gente a prometer. E mesmo a gente sabendo que dá para contemplar, não podemos contemplar. Não podemos prometer, tá bom? Essa é a regra, não prometer contemplação de jeito nenhum, mesmo sabendo que você pode contemplar sim o seu cliente, que você tem margem para isso, tá bom? Se algum vendedor te prometer é porque está com medo de perder a venda e ele também não tem como prometer. Porque a gente não tem isso, né? A gente não sabe como que realmente vai ser a assembleia. Não tem como prometer. Ó, mandamento número 2. Número 2, postará todos os dias no WhatsApp. Gente, quem é visto vende. E ó, para de ficar postando tabela.
tabela não vende. Eu sei que, eu vou postar essa tabela, a tabela também não vende, tá? Você tem que postar no seu WhatsApp oportunidades. O que é atrativo para o seu cliente? Sabe quando você enxerga lá, a administradora te mandou uma oportunidade? Nossa, esse grupo está em andamento, está contemplando muito mais clientes e você fez uma análise que é uma oportunidade dentro daquele lance, é aquilo ali que você vai postar. Tabela, gente, para de postar. Você vai postar uma oportunidade, você vai postar prova social, você vai postar clientes ali aderindo ao produto, clientes fazendo a conquista dele, contemplações. É isso que o teu cliente quer ver. Ana, mas e uma tabela, uma hora ou outra eu posto? Sim, agora o que você precisa postar é fazer postagem constantemente. Porque você está trabalhando o seu cliente ali no seu funil. Você está alimentando ele. Isso é um conteúdo que você está fazendo meio de funil para nutrir o seu cliente. Porque ali ele tá vendo outras pessoas fazendo, ele tá vendo uma oportunidade. Você não tá só postando tabela. E eu vejo muito vendedor postando só tabela. Isso aí também não rola. Ana, mas eu posto no meu status do WhatsApp, eu posto no meu Instagram. Instagram foi o que eu falei na última live. Ele é o teu posicionamento, você tem que postar também todos os dias. O seu status do WhatsApp é a sua empresa. Desde que, lógico, você também use métodos para que você tenha mais contatos ali no WhatsApp, né? No seu celular. Pessoal que tá chegando, boa noite, tudo bem? Vai colocando aí o que você já faz. Ó, eu falei o mandamento número 1, mandamento número 2, mandamento número 3. Número 3. Prospectará no mínimo 25 novos contatos. Gente, a prospecção é a alma do negócio. Se você não prospectar, você fica refém de clientes. Eu detesto ficar refém de cliente. Detesto. Eu não fico refém de cliente. Jamais. Você ficar contando ali com o ovo no seu da galinha, ficar refém do cliente, ter medo de fazer um fechamento e de ouvir não. Por quê? Porque deixa de prospectar. O seu jogo muda a hora que você começa a fazer mais prospecções e para novos clientes. É a hora que muda seu jogo, porque você vai ter mais pendências para ter mais fechamentos. Hoje, dando um treinamento, e não é para vendedor de consórcio, foi para vendedor de veículos. Olha como o mercado está mudando. Vendedores de veículos fazendo treinamento. E eu falei, hoje o jogo, o mercado é outro. O vendedor, ele tem que ser ativo. Não adianta mais ser aquele vendedor passivo. Sabe, que fica esperando aquele milagre, um cliente chamar. Sabe aquele vendedor que fica esperando o cliente chegar ali e pedir? Isso em qualquer produto, qualquer venda, não é só consórcio. Porque consórcio sempre foi um vendedor ativo, né? Buscando o cliente para consórcio. Agora, qualquer nível de vendas é vendedor ativo. Vendedor passivo, que espera o cliente até ele, tá fora do mercado. Não vai mesmo bater a sua meta de 1 milhão se você ficar contando com a sorte. Se você ficar contando com aquele cliente que vai te chamar. Não existe mais isso, você vai atrás do cliente. E quando você prospecta novos clientes, você faz um jogo diferente também, que sabe qual é? Você não fica refém dos clientes de leads, ali patrocinado, né? Ou esperando aquele lead de tráfego pago, que ele está no funil de todos os clientes, de todos os outros vendedores também. Esse cliente, ele está em outros funis. Quando você prospecta novos clientes, outras maneiras sem ser um tráfego pago, um lead patrocinado, você vê que o teu jogo é diferente porque é só você com o seu cliente. É só você falando com ele. Só que lembrando que quando você abre a mente do cliente para consórcio, você tem que fechar a mente dele. Por quê? A primeira pessoa que ele vai procurar quando você fala de consórcio é o gerente de conta dele. Entende? Então você tem que saber também trabalhar, mas prospecção ela tem que ser diária, de clientes novos, entende? A prospecção ela é diária.
Isso que eu tô sendo boazinha 25. Quando eu comecei, eu não tinha, porque hoje é aquilo que eu falo. Eu criei um aqueduto. Eu tenho clientes me chamando sem eu precisar prospectar. E quando eu não tenho cliente chamando, gente, mesmo eu dando treinamento, eu dando curso, dando mentoria, eu preciso de clientes me chamando. Eu tenho que ter clientes me chamando, senão isso me dá, assim, eu passo mal se eu não tenho clientes me chamando. Aí eu, faço alguma ação para o cliente me chamar. Mas quando eu não tinha esse aqueduto dos clientes me chamando, gente, é malhar o telefone. Malhar o telefone. Mas, Ana, como que eu faço essas 25 prospecções? Só telefone? Não, você pode prospectar da forma que você quiser. Mas você tem que prospectar sempre 25 novos clientes no mínimo, que aí é onde muda o seu jogo. Você vai sim bater sua meta e não vai ficar refém de clientes, porque eu vou falar, vendedor que fica refém de cliente, ele faz tudo. Ele faz taxa mais baixa, diminui a comissão, ele tira seguro, ele tira qualquer coisa, porque ele tá refém do cliente. Quando você não tá refém do seu cliente, nossa, você não bate a sua meta, você supera a sua meta. Ó, cadê aqui, ó? Como conseguir os contatos para prospecção? Vou te falar, gente, qual foi o segundo mandamento? Postar todos os dias no WhatsApp. E não postar, Pedro, somente tabela, tá? Ó, meninas, obrigada. Isso aí. Anúncio dá resultado? Não, acabei de falar. Eu não gosto de fazer anúncio porque o seu lead vai estar em todos os outros funis de vendedores. Eu não gosto. Agora eu vou falar aqui, ó. Como conseguir os contatos para prospecção. Você vai conseguir de várias formas, mas uma forma que é barata, de graça, R$0, é você colocar ali no Google. Você vai colocar pintor, vai aparecer o celular, os números, endereço de todos os pintores mais próximos da sua região. Primeiro você começa ali, aí depois você coloca pintor, não sei onde você mora, mas pintor Brasília. Pintor, você coloca a região ali próxima, você pode começar com isso. Ah, vou colocar, eu quero fazer parceria com construtor. Você coloca construtor, construtoras. Coloca no Google. O Google te dá telefone, o Google te dá endereço, o Google te dá o nome. E ali você começa. Ali você não está competindo com ninguém. O lead é só seu. Entende? Então já tô te dando a dica aí de prospectar. Prospectar todos os dias. Boa noite, pessoal que tá entrando. Tudo bem? Agora, anúncio, gente. Ó, eu nem faço patrocinado meu para cliente final. Eu patrocino conteúdos meus para vocês, vendedores de consórcio. Agora, para consumidor final, cliente final, não faço isso não. Sabe por quê? Você só vai trabalhar preço, porque esse cliente ele tá vindo por preço. Aí ele só vai ficar te perguntando taxa. Eu não tenho a menor taxa. Você tem a menor taxa do mercado? Eu não tenho. Então, você vai na contramão. Vai na contramão. Não segue o mesmo fluxo que todo mundo tá seguindo, não. Sabe por quê? Você não é todo mundo. Você é diferenciado, porque você tá aqui também já afiando o seu machado nessa live. Tá bom? Se eu conseguir uma lista de clientes antigos e ligar para os mesmos oferecendo uma boa, excelente, maravilhosamente, é isso mesmo, tá? Tô amando as dicas, eu costumo dizer que o anúncio serve para amadurecer lead para outros vendedores. É isso mesmo, Pedro Henrique. Eu não faço, tá? Mas assim, é bom fazer. Já fiz uma live de estratégia para leads patrocinados. É interessante fazer desde que você tenha método para você agir. Agora, senão o teu lead vai sair muito caro, tá bom? Gente, número 4, ó, mandamento número 4. Jamais enviará propostas ou simulações. Mas, Ana, como assim? Eu não vou enviar proposta e simulação? Não vai. Eu também, eu enviei proposta e simulação por uns 7 anos. Tem uns 3 anos que eu não envio mais. Ah, Ana, mas como que eu faço? Como que o meu cliente vai ver? Você vai apresentar. E como que você vai apresentar isso? Hoje, uma
uma seguidora me perguntou, Ana, mas como que eu apresento com método? Você apresenta numa reunião estratégica online, você vai marcar, que ali você vai, né, fazer todo... ali você vai sentir, fazer toda a anamnese do seu cliente, então você vai marcar o quê? Uma reunião estratégica online, você vai marcar uma visita pessoalmente, mas você não vai mandar proposta no WhatsApp. Manda proposta no WhatsApp, sabe o que o teu cliente vai fazer? O que todos fazem, mandar para concorrência, ficar aquele leilão, novamente comparar só taxa. Então manda. Eu mesma hoje a cliente falou assim para mim, eu estava na rodovia e o bom é que meus clientes antigos, eles esperam eu responder. Ela mandou um ponto de interrogação, eu falei, me perdoa, a conversa ficou lá embaixo e eu ainda estava respondendo hoje todas as conversas. E aí eu falei assim para ela, você já tem alguma proposta aí? Ela falou, eu tenho, de tal lugar e tal pessoa. Eu falei, me manda, o que você tem? Na hora, eu falei para ela assim, você viu que isso aí não bate, né? Tem alguma coisa errada. Ali, eu já fui entrando na negociação e ela falou assim, sim, Ana, eu percebi. E ela é uma cliente analítica, porque ela é financeiro de uma empresa há muitos anos. Ana, e essa pessoa, ela precisa de uma simulação? Ela precisa, mas aí tem um método de você mandar essa simulação. Que aí você apresenta essa simulação. Você não vai deixar de apresentar. Agora, fica achando que você mandando essa proposta toda estruturada, com taxa mensal, taxa final, lance embutido, lance de recurso próprio, o grupo está contemplando com tanto. Gente, vocês estão trabalhando para a concorrência fechar. Então, não mandar simulação, é apresentar com método. Eu utilizo alguns métodos, vou falar 2 aqui, rapidinho. Primeiro método que eu utilizo para aquele cliente analítico, só aquele que eu sei que quer visualizar. Por quê? Olha só. Ana, mas meu cliente, ele quer ver tudo, ele quer ver taxa. Não. O cliente, quando ele vai fazer um financiamento, o que ele quer? Só fazer a conta no total, quanto eu estou pagando de juros. É só isso que ele quer. E isso você pode falar para o seu cliente. Olha, no total de taxa, você vai pagar somente X. Primeiro, eu falo em porcentagem ao mês. Aí, se o cliente insiste em querer saber, né, mas quanto é a tua taxa? Eu não falo a taxa também no total. Aí eu falo quanto que tá saindo em valor mensal também. Eu não falo no total. É isso que o teu cliente quer saber. Ele não quer saber quanto que vai utilizar ali. Aí, no fechamento, você vai passar. Entende? Ali no primeiro momento ele não tá nem para fechamento, você não sabe se ele tá para fechamento. Por que você vai ficar passando proposta para você dar de mão beijada ali para concorrência, para ela ali, ó, te malhar, saber todas as informações? Então, gente, não se envia simulação. A hora que você começar a perceber isso, teu jogo também muda. Deixa eu só... Ontem mesmo eu liguei e depois enviei a simulação. E aí, me fala, qual foi o resultado? Ligar ou mensagens no WhatsApp? Vou falar, Fer, sobre isso. Ô, Miriam, qual foi o resultado que você enviou a simulação? Entende? Ó, não manda. Você liga, aí você manda a proposta, aí sabe o que o cliente fala? Eu vou pensar. Tá bom, obrigada. E aí você dá arma para concorrência. Eu não mando. Outro método. No máximo, eu mando igual financiamento. Gente, os clientes ficam tão curiosos, ainda mais quando eu não sobretaxo ele, que ele fala assim, eu tenho 75 para 105, né? E aí eu não vou sobretaxar o meu cliente. Ah lá, ele achou o lance alto, mas tem método para isso. Você não tem que passar o lance que o grupo está contemplando, você tem que ver o lance que ele tem primeiro, tá bom? Mas quando o cliente... ele me pede alguma coisa, Ana, eu quero saber prazo e parcela. No máximo, eu mando igual financiamento. Eu só mando assim, ó, 54 parcelas de X valor. Só, mais nada. 54 parcelas de X valor. Pessoal, vocês estão me ouvindo legal? Tá legal? Tá bem? É que parece que deu uma escurecida aqui. Eu não mando mais nada. Eu não mando lance, porque ele me falou lance, eu não mando crédito, eu só mando isso. E olhe lá, tá? E olhe lá quando eu mando. Então, não manda simulação. Agora, apresentar numa reunião, você apresenta. Se o cliente quiser anotar,
ele que anote. Mas, Ana, eu vou apresentar com slide ali na apresentação, se for online? Não, ele pode printar e tem tudo ali também. Não faça isso. Ali, na reunião estratégica ou no tete-a-tete, eu não mostro o simulador, eu não mostro nada. No tete-a-tete ou na reunião estratégica online, você vai falar, então, olha, ficou o crédito de tanto, lance tanto, parcelas tanto. Qual é a taxa? Deixa ele anotar. Porque mesmo se ele vai comparar, ele não vai conseguir passar da forma exata, ou só um encaminhar ali para a concorrência. E pode ter certeza, o teu cliente está pesquisando. Ana, esse cliente já comprou comigo, ele está pesquisando. Gente, hoje, eu falo que, eu não sei se está mais fácil ou mais difícil de vender consórcio, eu ainda estou naquela busca, porque hoje o cliente entra tudo, ele já vem pronto, né? Outro dia, igual eu falei aqui, o cliente foi na IA e falou assim para IA, eu tenho tanto de lance, gente, ó, ele já veio com uma simulação que a IA fez para ele, pensa. Obrigada que vocês estão ouvindo. Eu falei assim, que coisa doida, mas não tem nada a ver o que a IA mandou, entende? Não tem nada a ver, ela manda mais ou menos uma ideia que ela sabe ali, mas o cliente ele já vem preparado, ele já vem pesquisando. Então, não enviar simulações, ok? Falei que se eu conseguir com lance menor, você vai fechar? Lá, vou pensar. Isso aí, Miriam, faça antes até mesmo de você gastar o seu valiosíssimo tempo, de ver qual é o grupo, de mandar para ele falar, vou pensar. Ana, mas eu não gasto muito tempo. Gasta assim, 5 minutos que você gastar já é preciosíssimo do seu tempo, tá? Mandamento número 5, que é o que acho que a Tailine me perguntou, eu não sei. Negociarás por ligação, não por WhatsApp. Não se negocia por WhatsApp. Eu sei que tem gente que fala, Ana, eu faço fechamento por WhatsApp. Gente, um ou outro. Hoje, você vai ali no WhatsApp, me fala aí de 10 clientes, um vai fechar. Uma por conta da confiança, você tem que gerar um valor ali, confiança. E outra, mesmo se o cliente fala, não, continua aqui a negociação pelo WhatsApp. Gente, eu não continuo. Ele só está te conduzindo para o que é mais confortável para ele. Entende? É isso que ele está te conduzindo. Eu marco o WhatsApp, o que ele serve? Eu falo bastante para os meus alunos. O WhatsApp, ele serve para você colher informação, não é para você dar. Você não dá informação em WhatsApp, você colhe. Eu quero saber o lance que você tem. É isso que você vai perguntar. Qual é a tua pressa? O WhatsApp, ele é um meio de negociação. Ele não é nem o começo e nem o fim. Entende? Esquece o WhatsApp. Ana, mas o cliente não tem tempo. Ele tem. Quando ele tem interesse, quando você gera valor para ele tem sim, ele vai arrumar um tempo, porque, gente, ele precisa decidir algo na vida dele. É uma decisão. Como que você vai ficar negociando por WhatsApp? Tira o teu cliente da zona de conforto. Não deixe ele confortável, porque tudo que ele fizer no confortável dele, ele vai pensar. Ele vai falar com a esposa. Ele vai responder a hora que ele quiser. Entende? Então, a negociação, ela é feita no tete-a-tete. Ana, como que eu faço no tete-a-tete se o meu cliente está lá do outro lado do país? Né? Você vai fazer o quê? Uma reunião online. O que você tem que fazer no WhatsApp, ou até mesmo numa ligação, é aguçar o seu cliente. Para você levar ele para uma reunião estratégica já para fechamento. É isso que você tem que fazer. Porque aí isso tudo tem método. É método, entende? Você vai utilizar porque você já vai sondar, fazer a sondagem para levar para uma reunião estratégica para você já matar a venda. Você já entender ali se ele está para o jogo ou não é antes dessa reunião. Muitos marcam reuniões para ouvir vou pensar. Demora 1 hora numa reunião estratégica para ouvir vou pensar. Vocês estão doidos? Não. Mas a negociação ou é uma reunião online, ou é pessoalmente, ligação, mas num WhatsApp. Ana, meu cliente ele veio ali, eu conduzi no WhatsApp, falei qual crédito você quer, gostei desse, me manda a documentação, você já tem a primeira parcela?
Dependendo como que vem esse cliente, se você conduzir ali e deu bom, ótimo. Depois você só presta atenção, porque se você não gerou uma confiança, esse cliente ele vai querer cancelar. Entende? Mas se deu bom, segue o fluxo. Agora, se não, o WhatsApp você só deixa ali para você colher informação e nunca dá. Grava isso. O WhatsApp é colher, nunca dá informação, tá? Eu gastei 2 meses com um cliente, fechou num dia e cancelou no outro. Nossa, então, mas me fala uma coisa, 2 meses para ele pensar e fechar e já cancelar. Meu Deus do céu. E assim, eu não demoro isso para fechar. Um ciclo de venda, mesmo com sócio, dependendo do valor, você não demora esse prazo para fechar, tá? Esse prazo nem pode demorar para fechar. Cliente, dependendo assim, né? Igual agora, eu tô numa negociação de 10 milhões. Hoje o cliente ainda me cobrou, Ana, o que você tem para mim? Eu falei, olha, eu ainda não consegui, é uma proposta estruturada, que você já precisa de uma contemplação. E aí ele tem sócios, entende? Ali, aí você vai conversando, você sabe que é uma negociação um pouquinho mais densa, entende? Por conta do valor. Mas, gente, dependendo de valor, é na hora. É na hora que você já fecha, tá? E é a Rafa falando, é você que comanda a negociação o tempo todo. O vendedor, gente, ele serve para isso, para comandar a negociação, não é o cliente, né? Aquele vendedor que deixa o cliente comandar, desculpa, não é vendedor, muito menos especialista. Cliente que está pesquisando não tem pressa de fechar. Não tem pressa, mas aí você causa uma urgência para ele fechar. Porque se ele está pesquisando, o cliente que está pesquisando, o que ele quer, gente? Uma oportunidade. É isso. Então, você tem que causar uma urgência. Fiz 8 contratos para ele. Misericórdia. Não, mulher. Não, Fer. Não. Fecha e some. Thaís, ontem nós tivemos esse caso, né? O cliente mandou tudo, só que aí depois ele fechou e sumiu. Miriam, vou falar para você, tá? Com quantas administradoras eu trabalho. Só vou seguir aqui. Fica até o final que eu vou falar, tá bom? Ó, então 6, mandamento 6, manterás tua energia alta para prospectar e negociar. Gente, fala sério. Eu pego bastante gente que não tem energia na prospecção. Imagina você, ó, a gente sempre tem que imaginar a gente, agora imagina você. Você recebe uma ligação de uma pessoa ali morrendo, sem ânimo nenhum. Você vai querer ficar com essa pessoa na ligação ou em algum atendimento? Ó, outro dia eu entrei no shopping e eu queria gastar. A vendedora tava com o braço cruzado, depois ela descruzou. E aí eu falei assim pra ela, que é normal, todo mundo fala, eu só tô dando uma olhadinha. Ela virou pra mim sem energia nenhuma e falou assim, fica à vontade. Cara, eu fiquei à vontade de ir embora. Por mais que eu fale que eu estou olhando, se ela coloca uma energia em que eu posso te ajudar, hoje o que você, né, está buscando, ela já ia interagir comigo, já ia mudar tudo. Independente se isso é presencial, telefone, mais ainda se você não tiver energia. Eu fiquei à vontade mesmo de ir embora. Eu fiquei muito à vontade de ir embora. Não olhei nada porque ela ficou ali, continuou ali, ela perdeu. Eu estava com poder de compra, com vontade de comprar. Então, se você está fazendo uma abordagem, uma prospecção sem energia, nem faça. Ah, Ana, mas eu preciso fazer as 25 que você falou. Ah, melhor você nem fazer. Você tem que buscar energia. Agora, o que você tem que fazer? Ó, eu penso assim. Se eu não fizer, se eu não plantar hoje, eu não colho amanhã. Então, eu tenho que plantar. Se eu não fizer, alguém vai fazer por mim? Não, ninguém vai fazer por você, então faça. Aumenta isso. Você começa sem ânimo, é igual ir na academia, né? Não é assim? A gente vai sem ânimo nenhum, mas a hora que tá lá, o ânimo não começa, é a mesma coisa. Comece e pense, eu preciso colocar ânimo. Porque senão, o cliente, sabe o que ele vai falar pra você? Não, eu não posso falar agora. Ó, eu atendi, mas eu tô numa reunião. Ó, não, me chama no WhatsApp. Sabe por quê? Porque ele não sentiu nenhum ânimo em você. Como que ele vai continuar ali numa ligação, sendo que ele tem tempo mesmo, o tempo dele é corrido? Entende?
Então, o principal do mandamento 6 é ânimo sempre. Mulherada, tá naqueles dias, temos TPM, temos estresse, estamos maus, estamos ali naquela... Vai assim mesmo, que a gente melhora. Homens, ai, briguei em casa, briguei com a minha esposa. O teu jogo muda no teu negócio. Você não tem problema. A hora que você começa a prospectar, você tem que deixar os problemas de lado, colocar um sorrisão no olho, um sorrisão no rosto e, ó, prospectar. Entende? Com muito ânimo, muita vontade, porque essa energia que vai conduzir você ali para um fechamento, ok? Tá certo, Ana, vender é arar a terra, adubar e colher. Seu cliente sempre vai lembrar de você e te indicar. É isso mesmo, Caio. E ó, mandamento número 7. Gente, esse mandamento eu ainda dou uma penada. Vou confessar com vocês, mas eu ainda dou uma penada. Pedirás indicações com confiança já na venda e não na contemplação. Coloquem isso que vai mudar todo o seu jogo. Ainda mais aqui quem me perguntou da prospecção. Quando você faz uma venda ali na hora, já pede, vai pedir. Pede 3 indicações, peça ali 5 indicações. Fala que você tem o clube dos indicadores. Já vai pedir ali na adesão, porque ali que você fechou, você já pensa assim, eu tô com essa venda fechada, eu já tenho mais 5 contatos para fazer aqui de prospecção. Então coloca aí mandamento 7, pedir já a indicação, sem dó, sem culpa e assim, ó, com maior ânimo, com maior vontade, é pedir na hora, na adesão, fechou, já fala, você tem mais 3 pessoas para me indicar? Para que aconteça, igual aconteceu com você aqui, nesse fechamento, para que essa pessoa vai adquirir o bem dele de forma inteligente e estratégica. Inclusive, eu quero muito te adicionar no meu clube de indicadores. Vai mudar o seu jogo você pedir indicação na adesão e não na contemplação. Por quê? Imagina você pedir só na contemplação. Entende? E se você não contemplar esse cliente logo, você está perdendo, deixando dinheiro na mesa de não pedir indicação. Ok? Mandamento número 8. Dominarás objeções com método escutativa. Ó, interaja aqui comigo, pessoal. Quem acha, antes eu achava que falar com a esposa era uma objeção. Quem acha que falar com a esposa é uma objeção? Fala pra mim. Vocês acham que é uma objeção? Sim ou não? Porque eu vou falar aqui o que eu acho que é falar com a esposa e vocês vão entender isso agora. E aí? Comenta aí. Você acha que é uma objeção? O que você acha? Estou até compartilhando com meus amigos especialistas. Isso, Rafa, compartilha a live. Compartilha a live. Eu acho que é uma permissão. Boa, mas não é permissão. Não é objeção. Ó, quem aqui é casado? Vocês são casados? Olha só. Se você tá querendo adquirir um bem, porque, gente, comprar uma casa, ou alavancar patrimônios, ou trocar de carro, ou adquirir um carro, é um bem. É um bem. Boa, dá para antecipar mesmo e perguntar se o cliente decide sozinho. Mas, ó, raciocina. O cliente tá usando uma desculpa. Por quê? Vocês são casados, certo? Certo, ok? Porque quando você é casado, você não decide sozinho, não adianta. Só se você é solteiro, você decide sozinho. Se é casado, você decide com o teu parceiro, com o teu companheiro, com a tua esposa, com o teu esposo. Quando você decide comprar um bem, vocês já conversaram sobre isso, ó. Vocês já conversaram, não é? Ó, vocês já sabem quanto que vocês podem dar de entrada, de lance. Vocês já sabem qual é a parcela que encaixa no orçamento de vocês. Por que ainda vai falar com a esposa? Entende? Eles já sabem, eles já conversaram sobre aquilo. Então não é uma objeção, é uma desculpa. O vou pensar. O cliente, dependendo de onde ele veio, de como ele veio para o teu funil, ele já sabe, ele já está pensando. Você acha mesmo que isso é uma objeção ou que isso é uma desculpa?
É uma desculpa, não é objeção. Aí, o que precisa? É você dominar isso. É você ter um método para isso. E um dos métodos que eu utilizo, além da escutativa, ó, é fazer o método MFA, que é o fechamento antecipado, para você antecipar essas objeções. Que aí você consegue antecipar essas objeções. Entende? Porque se eu já faço esse fechamento antecipado antes de ir para uma reunião estratégica, antes de qualquer coisa, eu vejo, eu preciso falar com a minha esposa, então nós vamos colocar ela junto na nossa reunião estratégica. Mas dentro disso, né, desse valor que você está me falando de parcela, de lance, vocês já estão em comum acordo. Eles já estão em comum acordo. Eu tô errada? Que um casal, vocês casais já conversaram sobre a situação? Comenta se, não, eu tô certa, já comentaram, já conversaram sobre isso, entende? Então o que vocês precisam é antecipar essas objeções para não trabalhar à toa. Porque se precisa realmente da esposa, e se acontecer de encaixar, traz a esposa para a reunião, não traz só um sozinho ou o esposo e vice-versa. Se ele ainda vai pensar, você também consegue antecipar. Isso tudo, gente, é desculpa, não é objeção. Objeção é, mas eu acredito que esse tempo para contemplação, para mim, não faz sentido. Esse valor de parcela, isso é coisinhas que são objeções. Agora, falar com o esposo, falar que vai pensar, isso aí é desculpa. Desculpa. Então, ó, número 8, você tem que dominar muito bem isso. Você tem que dominar e ter esse método para você não gastar seu tempo à toa. Para você ser mais estratégico e conduzir isso mais rápido para um fechamento. E igual a... Ai, gente, cadê? A Fer mandou aqui, eu fiz 8 contratos, 8 propostas. Gente, eu não passo. Se o cliente fala assim pra mim, me manda uma proposta de 80 mil, de 100 ou de 200, ou de... Gente, jamais. Ele tem que já entender qual é a proposta que vai encaixar ali pra ele a hora que eu faço já o levantamento dele, do perfil, entende? Você já tem obrigação de saber. Passa várias propostas. Aí você não consegue nem usar uma escassez. Ele vê opção demais. Ele fica confuso, que é igual quando você vai no restaurante. Você olha o cardápio. Você vê um monte de opção. Aí você fala assim, nossa, nem sei o que eu vou comer. É a mesma coisa. Mas esse cliente foi uma aberração. É aprendizado, né? A gente tem que falar que tudo é aprendizado. Boa noite, Flavinha. Tudo bem com você? Ó, pessoal... Até aí tudo bem? E a escutativa. Outra coisa que você tem que entender no mandamento 8 é realmente entender a dor e a necessidade do seu cliente. Entende? É entender a dor e a necessidade dele. Antes de qualquer coisa. Mas, Ana, eu ainda não entendi, ó. Essa você anota, Ana. Eu não sei qual é a dor do meu cliente ainda, porque ele fala... que é parcela e contemplação, isso todos vão falar. Pergunta, ó, deixa eu entender qual é a sua real dor. Qual é a sua real necessidade? Ana, eu não quero falar sobre dor. Muda a palavra, qual é a sua real necessidade? Entende? Enquanto você não entender isso, você não sobe para outro nível de negociação, porque você só vai patinar, você precisa entender isso. Você, na verdade, precisa dominar isso, ok? Até aí, ok, pessoal? Tudo bem? Ó, mandamento número 9. Conhecerás o seu produto como um estrategista e o cliente como um projeto ali para saber o que realmente ele precisa, não só vender. Gente, Ana, mas eu conheço o meu produto. Não é conhecer o produto como a sistemática dele trabalha, tá? É conhecer o seu produto, os grupos. É você saber ali qual o grupo que você tem na sua mão para você passar para aquele cliente. E conhecer mais do que o seu produto é conhecer perfeitamente a concorrência. Eu mato todas as vendas porque eu conheço a concorrência.
Eu sei cada ponto forte do meu concorrente e cada ponto fraco dos meus concorrentes. Eu tenho que saber isso na ponta da minha língua. O meu é uma obrigação, dos teus concorrentes é uma obrigação ao quadrado, entende? A saber sobre o produto. Trabalhar com o seu cliente como um projeto não é só vender para ele. Agora, quando você sabe sobre o projeto do seu cliente, trabalhar sobre o projeto dele, que é a necessidade, você conhece o seu produto inteiramente. Eu sei sobre esse grupo que vai encaixar para o meu cliente, eu sei do concorrente. Gente, você mata qualquer venda. Porque a hora que o seu cliente fala alguma coisa, e mesmo, numa negociação, se meu cliente ele não fala nada, se está pesquisando ou se não está, eu já jogo. Como um dos conhecer, né, a concorrência. Quando o cliente, ele fala assim para você, hoje mesmo, hoje foi unânime, qual é a taxa? Qual é a taxa? Qual é a taxa? Se taxa fizesse jogo, Sicredi, Sicobi, nossa senhora, cooperativas do mundo iam estar, né, só eles vendendo. Mas o cliente, ele quer saber a taxa. E quando o cliente, ele vem ali para saber a taxa, eu já falo isso. Eu falo, se você quer taxa, eu tenho taxa, mas os lances são mais altos, igual os meus concorrentes, sabe as cooperativas? Você chegou a olhar? Eu olhei no Sicobi. Então, a taxa lá tá mais em conta, mas você sabe quanto é lá o lance para retirar? É X. Então, com isso, você já ganha ali o seu cliente, porque ele sabe que também é esse valor para tirar. E a taxa boa, a taxa baixa. Então, ali você já mata o que ele tá te perguntando de taxa. Quantos clientes aqui por dia perguntam para vocês, qual a taxa? Qual é a sua taxa? Gente, o que eu mais tenho escutado é qual é a sua taxa. E eu não vendo taxa. Porque se eu vendesse taxa, eu ia vender zero. As minhas taxas, elas são as mais altas. Elas são as mais altas do mercado. Só que eu tenho outros diferenciais que não é a taxa que faz a diferença, porque ainda o meu produto vai ficar mais barato, com a taxa mais alta. Entende? Porque eu vou gerar e entregar outro valor para ele. Então, conheça o teu produto e melhor ainda o teu concorrente. Miriam, o que mais tem é cooperativa. O que mais tem é cooperativa. E eu não tenho nem medo de falar. E eu falo pro meu cliente lá, porque se ele tá falando para mim as condições reais que ele tem, eu falo, se for essas condições, você não contempla lá. O que você tá buscando? Aí o cliente fala assim, quando fala que não contempla, o cliente fala assim, né? Mas eu não tenho pressa. Você não tem pressa? Legal, então eu posso te encaixar onde você também não tenha pressa, uma taxa menor. Mentira, né, gente? Que eu nem tenho essa taxa menor. Vamos lá. Mas qual que é a sua pressa? Que você não tem pressa? Quanto tempo seria? 6 meses, 1 ano. Eu falo, então você tem pressa sim. Você tem pressa. E lá você não vai nem começar a brincar de contemplação com esse lance. Você vai ficar na sorte. Você vai ficar na sorte. Entende? Não tenha esse medo. Quando você fala isso, joga isso pro cliente, vou te falar, ele tá com você, ele sabe que você tá entendendo do jogo, que você tá dominando, que você não domina só o teu produto, você também domina a concorrência. E isso é importante. Mostra diferenças e valores, é importante. Igual hoje, eu fiz uma conta básica, né? 100 mil, se a minha taxa é 18% de 100 mil, e eu falo assim pro cliente, mas a minha taxa é 18%. E aí, ele tá vendo na concorrência que a taxa é 14%. A taxa é 14%. Estou dando um exemplo do meu produto, tá? A taxa da concorrência é 14%, ele me perguntou a taxa, eu falo, a minha é 18%. Uma que nem fala se taxa no total. Aí ele vira e fala assim, eu tô vendo aqui é 14%. Mas lá onde ele tá vendo que é 14%, o lance é em cima da categoria, do crédito mais taxa. Então, ele tá vendo 100 mil. Para ele ter 50% na concorrência, ele precisa de 58 mil. Comigo, ele só precisa de 50. Então, esses 8 mil que ele dá mais de lance, 8 mil, a minha taxa está saindo muito mais em conta do que esse lance a mais que ele está dando.
que ele precisa descapitalizar ali para contemplar comigo. Agora, se você só vai lá e fala taxa, o cliente e não entrega esse valor, não gera esse valor, ele vai só comparar preço e já era. Então, o cliente que me pergunta qual é a taxa, primeira coisa, ele tem interesse, ele tá pesquisando, eu falo, quais taxas você tem? Aí tem aqueles clientes grosso, né? Raro, mas em cada 10, um acontece, que eu peguei um outro dia, mas aí eu não fico refém de cliente, porque se eu quiser eu vendo pra ele, se eu não quiser eu não vendo. Ele falou assim pra mim, eu não vou falar o que eu tenho, fala você primeiro. Eu falei, não, fala você, a minha taxa não vai mudar. Eu não vou jogar uma taxa maior porque você vai me dar uma menor, e eu vou te apresentar que o meu produto ainda é melhor. E ainda se o cliente é grosso, eu prefiro nem vender, porque se o cliente começa grosso assim, como que ele vai te tratar, imagina? Imagina, porque é isso que eu falo dos mandamentos, não fique refém dos seus clientes, eu não fico refém do meu cliente, tá? Eu também ouço muito, cara é pegar uma taxa baixa para contemplar com 70%. Eu falo isso pro cliente, aí eu falo assim, ou pegar no final, aí você não compensa nem paga taxa, deixa na poupança que é melhor, eu falo desse jeito. Sobre a taxa, quando o cliente fala de taxa, eu explico os benefícios. Eu estava competindo com cooperativa com o cliente. Gente, eu não vou competir com cooperativa. Porque que a cooperativa, ela nem entende qual é a necessidade e dor do meu cliente. Não tem nem competição, entende? Eu não fico nem nessa competição, é isso mesmo. Não tem competição. Eu tenho que ser mais estrategista. Eu não vendo taxa. Se eu for vender preço, é aquilo que eu falei, eu não vendo. A minha taxa é uma das maiores do mercado. Eu entrego outros benefícios. Não é taxa. Já pensou se eu precisasse vender taxa? Nossa, eu passaria fome. Nossa, misericórdia. Eu não vendo preço não, eu entrego valor. E eu falo isso pro cliente. Só que eu falo isso na negociação. Eu não falo logo de cara, senão ele já fala assim, a taxa dela é um absurdo. Tem estratégia. A taxa dela é um absurdo, ela não tá querendo falar. Não é isso. Entende? Mas primeiro eu colho informação. Ok? 1 hora, hein? 1 hora de conteúdo puro aqui pra vocês. Muito obrigada pela participação. Quanto mais você afia o seu machado aqui, melhor você está no seu mercado amanhã. E temos que sim nos diferenciarmos cada vez mais no nosso mercado. E vamos para o 10º mandamento. Esse é o que me faz ter constância todos os meses. Esse é o que me faz, assim, igual hoje, né? Hoje eu tava na rodovia, porque, nossa, tô fazendo uma via sacra aqui no interior de São Paulo, viu, gente? Olha, são tantos, tô conhecendo, na verdade hoje eu tô em Minas Gerais. Eu tô em Minas Gerais, em Pouso Alegre. Eu vou para São Paulo amanhã de novo. Então, assim, tô fazendo rodando ali o interior e Minas. E aí, um cliente, ele falou assim, você só me falou que você tinha uma proposta porque eu falei que eu preciso pagar umas salas comerciais que eu comprei na planta, mas você não me mandou. Eu falei, opa, é esse que vai salvar meu mês. Por quê? Por conta desse 10º mandamento, tá? Que é, serás constante. Você tem que ser constante, mesmo quando o resultado não aparecer. Seja constante mesmo quando o resultado não está aparecendo. Ontem, uma aluna minha, ex-aluna, ela me chamou, já era 10 horas. Ana, você pode falar? Tô um pouco chateada aqui, aconteceu isso com o meu novo gestor. Não sei se foi comigo realmente o problema. Eu nunca... Fazia muito tempo que não acontecia, mas eu tô com apenas 3 cotas vendidas e ela é vendedora de milhões, tá? Especialista de milhões. E ali no momento que o meu gestor me chamou a atenção, isso me deu uma brochada, aí eu me estremeceu mais em bater a meta. E eu lembrei que você me falou que eu tinha que ser constante mesmo eu não tendo resultado. E ali a gente conversou, dei umas estratégias ali para ela, falei, e ela falou, é isso, né, Ana? Eu não posso, mesmo no momento mais difícil, desanimar. Eu tenho que ter o mesmo ânimo. Eu falei, sim, você tem que ser constante porque o resultado vem.
Então pensa assim, mesmo que está difícil aquele mês e que não está, desde que você faça tudo isso, não vai estar. Mas mesmo que aconteça algo, pense o seguinte, se eu não fizer, quem vai fazer por mim? Gente, é a única coisa que vem na minha mente. Quando eu acordo mal, ou quando me dá uma virose, né? Porque a gente não tá bem todos os dias. Isso é normal, é nosso, nós somos humanos, né? Ó, é carne, osso, coração, sentimento. Mas quando eu começo assim meu dia, que eu falo, nossa, eu já coloco na minha cabeça, se você não fizer, quem vai fazer por você? Então vai lá e faça o que precisa ser feito. Faça o que precisa ser feito. E quando não tá tão bem, não tá constante, eu uso de uma coisa, antes feito do que perfeito. Antes feito do que perfeito. Mas o que precisa é ser feito, ter uma constância mesmo sem resultado, porque o resultado vem. Se você segue esses mandamentos, se você faz esse jogo, uma hora vem. Sabe por quê? Eu falo bastante que Deus, quando Ele tá vendo o teu sacrifício, Ele tá vendo o seu esforço, não tem como dar errado. Gente, ó, pô, Deus tá vendo que eu tô trabalhando, tô fazendo isso, tô fazendo os 10 mandamentos que a Ana falou. Mas o mês ainda continua ruim, vai acontecer. Vai acontecer. Ele vai acontecer. O que você não pode, entende? É desanimar. O que você não pode é entregar os pontos. É isso que não pode. Faça com constância. Por mais que seja difícil, tá difícil hoje, tá difícil amanhã, eu vou fazer. Porque precisa ser feito. Se eu não fizer, vai ficar pior amanhã. Aí eu não faço amanhã, fica depois pior ainda. E se você não fizer, quem vai fazer por você? Aí você vai ficar frustrado porque não bateu a sua meta. E vou falar uma coisa. Gente, no mercado de hoje, dia a dia, não adianta a gente reclamar e ser mimizento. Não adianta. Não adianta. O mercado hoje não tá para isso, não tá para amadores. O mercado hoje tá. Eu vou fazer, mesmo que se eu hoje não for 100%, eu vou dar o meu melhor. E eu preciso fazer, mesmo ali, o meu feijãozinho com arroz. Hoje eu não vou fazer aquela salada linda. Hoje eu não vou fazer aquele bife, mas o meu arroz com feijão, o meu básico, ele precisa ser bem feito. Mesmo sem vontade, que o teu resultado vem. O teu resultado vem. Ana, muito obrigada. Disse tudo sobre ser constante. Gente, eu sou constante. Ah, obrigada, você é maravilhosa. Show, parabéns pela live, obrigada. Muito bom conteúdo. Eu faço isso aqui por vocês, porque eu já passei por isso. Eu sei como que é, realmente não é fácil. Mas eu falo que vender consórcio muda a vida das pessoas, muda a nossa vida. Quando eu comecei a vender consórcio, não era o que eu amava fazer. Pelo contrário, eu amava uma outra coisa. Mas eu precisava mudar meu jogo, eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava mudar a minha vida. E eu comecei a amar o consórcio. E quando eu botei mais amor, mesmo sem gostar, o meu jogo virou. E todos os dias eu faço com amor. Fer, muito obrigada. Aqui é direto, aqui é sem enrolação, sem mimimi. Aqui precisa ser feito. Não, nada vai cair do céu. Mas isso aqui, gente, é o básico. Nesse básico, você vai bater a sua meta de 1 milhão com constância. Imagina você vendendo 1 milhão todo mês, teu jogo tá feito. Aí você vai para outro nível. Agora eu vou trabalhar com outros milhões. Ah, eu já cheguei no 1 milhão, tô com constância, vou para 2 milhões. Porque eu sei que tem pessoas que vêm aqui e falam assim, a Ana fala de 1 milhão. Eu já vendi 5. Tá, você vendeu 5 há 7 meses atrás e agora não tá vendendo. E aí? O que adiantou você vender 5 milhões? É constância. É bater ali, é constância. Você, porque eu não sei se você aqui é um CLT ou se você é um representante, se você é um PJ, mas a gente precisa ter salário todos os meses. Então você precisa ter um método de você vender no mínimo 1 milhão todos os meses e depois você ir aumentando. 1 milhão é só a esteira do começo, do começo aqui que você tem, que eu entrego. Mas o jogo aqui, do que eu faço, é high ticket também. É high ticket, o meu jogo é high ticket.
Só que para que você jogue um outro nível, você precisa passar pelo primeiro nível. Você estabilizou no primeiro nível, teve uma constância, opa, agora é hora de subir de nível. E assim você vai, entende? Assim você vai criando corpo no seu jogo. E é isso que tem que ser feito, tá bom? Muito obrigada, Fer, muito obrigada, Flávia, muito obrigada a todos por estarem aqui e tenha certeza que vocês são diferenciados no mercado. E ó, tudo que eu falei hoje, já coloque em prática amanhã, o teu jogo muda. Isso aqui foi o que mudou meu jogo, assim, ó, no básico, lógico que depois você tem, né? Você vai agregando, você vai fazendo, mas já faça isso. Ó, eu falo hoje, vendedor de consórcio que tá ganhando R$3.000, R$2.000, R$5.000, não é o jogo. Vendedor de consórcio ganha 10 mil para cima. Oi, Raquel, tudo bem? Vendedor de consórcio, o jogo dele é ganhar bastante dinheiro. Então, Ana, não, mas eu tô vendendo sim meu 1 milhão. Você tá vendendo seu 1 milhão, isso aqui também serve para você ter constância e partir para outro jogo de milhões, tá? Então, faça um bom proveito. O fim de mês tá aí. Dá para fazer muita coisa. Se você ainda não bateu sua meta, coloca ali essa energia que você tem que ser constante, que você vai bater sua meta. Utilize esses 10 mandamentos com carinho. Carrega ele debaixo do braço, sabe? Tem ali o post no meu feed dos 10 mandamentos, salva ele, deixa ele com vocês para a hora que você estiver ali, sabe? Naquela situação, o que que eu vou fazer? O que que eu faço hoje? Eu tô sem saída. Igual ontem essa minha ex-aluna, ela falou, Ana, eu tô sem saída. Eu falei, não, aqui nós temos saída. Faça isso, isso, isso. Hoje o jogo dela, ela já agradeceu um monte, o jogo dela já mudou. Entende? Então, assim, a hora que você estiver lá mal, não sabendo o que fazer, busca os 10 mandamentos. Busque e faça, que você vai ver que, ó, só sucesso, porque foguete não tem ré, tá bom? Muito obrigada, beijo, gratidão aí para vocês que querem entrar nesse ramo. Muito boa live, bons ensinamentos. Sandra, você já tá dentro, ó. É o ramo que vai dar muito dinheiro. Esse ano, o ano que vem. Outra coisa, quero fazer uma live para vocês. Vou deixar gravada, mas ela não vai ficar gravada, tá bom? Vou deixar até amanhã. E depois eu vou tirar essa, tem a do método MFA também que eu preciso tirar. Então aproveita e já vê a live, ok? E, gente, dá aquela curtida, né? Dá aquela curtida, reciprocidade, ajuda a engajar aí, mais vendedores também de consórcio ver. Mas eu ia falar uma coisa que me fugiu, mas tudo bem. Lembrei. Vocês sabem que a bolha do mercado imobiliário de imóveis, ela vai estourar, né? Ela vai dar uma estourada ali, os imóveis, eles vão, até se você tem clientes investidores, vou fazer uma live sobre isso, se você tem clientes investidores, agora é a hora dele investir no consórcio para comprar imóveis, porque os imóveis, eles vão, ó, vai abaixar os preços de imóveis, vai dar uma furada nessa bolha aí, então cada vez mais vai ser melhor o mercado de consórcio, mas agora você tem aqueles clientes investidores de imóvel, já oferece, já fala, sabe por quê, João? Vai estourar essa bolha, os imóveis, eles vão diminuir ali o valor e é a hora de você, ó, tá com o crédito contemplado, dinheirinho mais ali, né, com os juros menor impossível que tem para você comprar e fazer mais dinheiro e alavancar patrimônio. Então também tô já elaborando uma live para vocês. Quem aqui que tá na live, só para finalizar, trabalha com consórcio de imóvel? Fala para mim, consórcio de imóvel. Ó, Ana, mas consórcio de carro. Gente, a live aprende consórcio de imóvel também. Vem aprender consórcio de imóvel. Mas quem aqui trabalha com consórcio de imóvel? Quem tá na live? Fala rapidinho. Ó, a Raquel falou consórcio de carro. Fala consórcio de carro, consórcio de imóvel. Fala aí rapidinho. Que aí depois vou mandar para vocês. Eu trabalho, a Débora, legal, consórcio de imóvel. Quem mais trabalha aqui com consórcio de imóvel? Então já vai preparando os seus clientes, porque essa bolha, ó, vai dar uma estourada. E eles já sabem
eles já sabem que esse mercado, essa bolha vai estourar. Então, é o momento de você já levar ele, já conduzir a fazer esse investimento para a hora que, acontecer, ele tá com o dinheiro na mão, tá bom? Imóvel, carro e serviço. É isso aí, Cris. Boa! Carro, Edmilson. Carro e imóvel, a Marisa. Boa! Eu trabalho com carros. Boa! Então, quem trabalha com imóvel, fica também ali no meu Insta que eu mando para vocês. A Pan Carro, legal, que eu vou mandar também para vocês. E vamos falar um pouquinho sobre esse mercado que vai bombar, vai explodir o ramo aí também, né, de consórcio para imóvel, tá bom? Beijo, pessoal, boa noite, fiquem com Deus. Até quarta-feira. Quarta-feira que vem, já deixa marcado na sua agenda a live às 20 horas, afiando o machado, para você se diferenciar no mercado, ok? Beijo, obrigada. Boa noite, bom descanso.